Você sente que está sempre cercado de barulho, mesmo quando tudo está em silêncio? A mente continua gritando, notificações que não param, pensamentos que não se organizam, sensações internas que parecem uma multidão falando ao mesmo tempo. É como se o mundo inteiro estivesse dentro da sua cabeça e você não consegue mais se ouvir. Mas aqui vai a verdade brutal. Você não está cansado. Está sobrecarregado por ruídos invisíveis. A maioria das pessoas hoje não sofre de fadiga física, sofre de fadiga mental não nomeada. E sabe o pior? Isso vai consumindo sua clareza, seu foco e sua sanidade, sem que você perceba. Você não sabe mais quando começou a se sentir assim. Não tem um evento traumático, não tem uma tragédia, mas tem esse incômodo permanente, esse peso silencioso nos ombros, esse zumbido emocional que não cessa. E é aqui que entra o estoicismo. Não como uma teoria antiga, mas como uma prática moderna de reconstrução psíquica. Porque os estoicos sabiam disso antes de qualquer neurocientista. Uma mente saudável é uma mente quieta. E você não precisa fugir para as montanhas para encontrar isso. Você só precisa aprender a calar o mundo, por dentro. Se o mundo está desmoronando dentro da sua cabeça, o silêncio não é uma fuga, é uma arma. Mas atenção, o silêncio que transforma não é ausência de som, é ausência de ruído inútil. É quando você começa a tirar da sua mente o que não pertence a ela. É quando você aprende a voltar para dentro sem se perder no caos. E tudo começa agora. Respire. Observe o que está ao seu redor. E então olhe para dentro. Quantas abas estão abertas na sua mente nesse momento? Quantas preocupações que não te pertencem? Quantas vozes que não são suas? Você está carregando pensamentos de pessoas que nunca viu, comparando sua vida com realidades que nem existem, vivendo numa hiperconexão que desconectou você de si mesmo. E quanto mais você tenta encontrar paz através de distrações, mais fundo você afunda no ruído. O silêncio que você evita é o lugar onde sua mente será reconstruída. Mas por que isso é tão difícil? Porque o mundo ensinou que produtividade é estar sempre ativo, sempre reagindo, sempre presente em tudo. Só que ninguém te avisou que isso gera um efeito colateral. Você se perde de si mesmo. É aqui que o estoicismo vira um soco no peito. Se você quer dominar sua mente, aprenda a ignorar o que não depende de você. E o que mais consome sua energia hoje são coisas que não dependem de você. O que os outros pensam, o que você deveria ser, o que você ainda não conquistou. As vozes externas criando um eco dentro de você. Você está vivendo com a mente sequestrada pelo mundo. E o silêncio é o sequestro ao contrário. É quando você sequestra de volta o controle. É quando você decide o que entra na sua alma. O silêncio estoico não é a ausência de problemas. É a presença de um eu que voltou a habitar o próprio corpo. E sim, é estranho no começo. Ficar em silêncio com você mesmo pode doer mais que gritar. Porque no silêncio você ouve o que estava tentando esconder. Mas é ali. Ali é que mora o renascimento. Se você resistir ao desconforto inicial, vai perceber que as vozes internas não são monstros. São partes suas pedindo atenção. São fragmentos que só queriam ser ouvidos. E é por isso que o silêncio é o único lugar onde a cura começa. Talvez ninguém te ensinou isso. Então anote. O ruído cansa. O silêncio regenera. Você não precisa sumir do mundo. Só precisa recuperar o domínio da sua mente. E isso começa com um gesto pequeno, mas poderoso. Escolher o que você permite ecoar dentro de si. Não se trata de desligar o celular ou meditar por 10 horas. Trata-se de redefinir o que ocupa seu espaço mental. Imagine que sua mente é um templo. E você deixou pessoas entrarem de sapato sujo, gritando, derrubando tudo. O silêncio estoico é o momento em que você fecha as portas, acende uma vela e retoma a guarda daquilo que é sagrado em você. Este é o episódio mais simbólico da série. Porque ele não vai te contar uma história. Ele vai fazer você ouvir a sua própria história, com outro tom. Enquanto o mundo grita lá fora, você vai aprender a responder com silêncio, firmeza e presença.
E se você chegou até aqui, é porque já sabe. Esse episódio não é sobre o silêncio do mundo. É sobre calar o mundo dentro de você. Se isso fez sentido, respire fundo. E se permita continuar. Você já tentou silenciar a mente? E ela gritou ainda mais alto? Isso acontece porque o silêncio não é ausência de som. É presença de atenção. E atenção, hoje, é o recurso mais raro da humanidade. Não por escassez, mas por excesso de estímulos. Sua mente está como uma cidade em chamas. E cada notificação é mais gasolina. Cada comparação é mais fumaça. Cada pensamento incontrolado é uma sirene desgovernada dentro do seu peito. Você não precisa de mais informação. Você precisa de espaço. Espaço para respirar, para sentir, para entender. Marco Aurélio escreveu: "A paz vem de dentro, não a procure fora." Mas nós temos feito o oposto. Procuramos paz em telas, em distrações, em acúmulos, enquanto o que mais precisamos é desfazer, esvaziar, desapegar. A mente clara é construída por camadas de negação, não ao excesso, não ao ruído, não ao que rouba sua alma sem você perceber. Imagine que você é uma estátua de mármore, mas estão tentando esculpir 1000 rostos em você ao mesmo tempo. O resultado? Desfiguração mental. Agora pense em Epicteto. Nenhuma coisa é boa ou má, exceto pela opinião que temos dela. Então por que o barulho te domina? Porque você deu valor emocional a ele. Você deixou que a opinião dos outros definisse o ritmo da sua alma. Você confundiu barulho com importância. Movimento com significado. Mas há um segredo que os estoicos sabiam. O que não é essencial deve ser eliminado. Sêneca dizia: "A vida é longa o suficiente para aqueles que sabem usá-la bem." Mas você está usando sua mente para guardar lixo emocional. Está carregando opiniões que não te pertencem. Está alimentando debates internos que nunca vão terminar. Está tentando encontrar respostas onde só existe ruído. Por isso, a proposta estoica é brutalmente simples. Reduza para clarear. Elimine para fortalecer. O silêncio é o espaço onde o essencial reaparece. É onde você consegue ouvir o que realmente importa. E muitas vezes, o que importa não fala, apenas está. Vamos a uma metáfora. Imagine que sua mente é uma biblioteca antiga, só que está lotada de livros rasgados, empilhados, mal organizados. Você não consegue ler nada, não consegue pensar. Agora imagine que você começa a retirar um livro por vez. Coloca luz, arruma o chão, abre as janelas. Esse processo é o silêncio estoico. Organizar internamente, dar ordem ao caos. Separar o que tem valor do que é ruído. Porque não adianta calar o mundo por fora, se você continua levando o mundo barulhento para dentro de si. E aqui entra a sabedoria de Sêneca novamente. Não é que temos pouco tempo para viver, mas que perdemos muito dele. Perdemos tempo com conflitos mentais que não têm fim, com narrativas que nunca existiram, com vozes que nem são nossas. E aí surge a pergunta: o que realmente pertence à sua mente? O que você aceitou carregar sem perceber? Quais vozes você repete internamente como se fossem suas, mas são heranças emocionais que você nunca filtrou? O silêncio estoico não é se isolar do mundo, é se proteger dele. É ter clareza para saber onde termina o mundo e onde começa você. Se você se sente mentalmente perdido, aqui está o mapa. 1. Liste o que ocupa sua mente hoje. 2. Pergunte: isso depende de mim? 3. Se não depende, elimine. 4. Se depende, priorize com calma. 5. Depois, sente-se em silêncio e observe. Esse último passo é onde a mágica acontece. Você vai perceber algo estranho. Sua mente grita quando você tenta ouvi-la, porque ela não está acostumada a ser ouvida com respeito. Ela está habituada a ser invadida, preenchida, obrigada a funcionar sob pressão. Mas o silêncio é o momento em que você se senta com sua alma e diz: agora pode falar, eu tô aqui. Esse tipo de silêncio cura,
porque ele reconstrói a relação entre você e sua própria consciência. Sabe aquele peso que você sente, mas não sabe de onde vem? É isso. Você tem ignorado a voz mais importante da sua vida, a sua. E Marco Aurélio te lembra: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. É essa força que estamos resgatando neste episódio. A força da presença, a força da lucidez, a força de um silêncio que não paralisa, organiza. Agora respire. Pense nas últimas 24 horas. Quantas vezes você parou por 5 minutos e ficou em silêncio absoluto? Sem celular, sem ruído, sem resolver nada, apenas existindo. Se a resposta for nunca, você está sem contato com sua própria fonte de força. Mas a boa notícia é: você pode retomar isso agora. Feche os olhos, sinta seu corpo, observe o ruído tentando invadir. E então, escolha não reagir. Essa é a arte estoica. Reagir menos, observar mais, falar menos, entender mais. E é aqui que você começa a calar o mundo por dentro. Não como fuga, mas como retorno. Se você sente que esse episódio está descrevendo exatamente o que você vive, você não está sozinho. Tem milhares de mentes em silêncio aqui com você. Comente: a clareza voltou. Essa frase é um pacto com a sua própria consciência. E também um sinal de que você não se perdeu no ruído. E se essa mensagem te tocou, sabe o que fazer, mas sem pressão, sem barulho. Fique com a gente. Tem mais por vir. Imagine o seguinte: você está em pé, no centro de um coliseu em ruínas. Não há plateia, não há aplausos, só pedras antigas e o eco do vento. Mas, de alguma forma, você sente que está sendo visto. Pela primeira vez em muito tempo, você não sente necessidade de provar nada. Não precisa falar, não precisa vencer, só precisa estar. E nesse instante, algo dentro de você silencia. Não porque o mundo ficou mais calmo, mas porque você não precisa mais do mundo para se sentir inteiro. Esse é o ponto onde o silêncio deixa de ser ausência e se torna presença divina. O fim da série, Sentir o Silêncio, não é uma despedida, é um renascimento. Você passou por 5 episódios, 5 mergulhos internos, 5 portais emocionais onde o ruído cedeu lugar à clareza. E agora, você não é mais o mesmo. Você aprendeu que o silêncio pode ser um soco, mas também pode ser um abraço, pode ser confronto, mas também reconciliação. A mente que antes gritava, agora sussurra com firmeza. O caos interno não desapareceu, mas você aprendeu a se mover dentro dele sem se perder. Esse episódio final não é uma conclusão, é uma chave. E essa chave abre portas que só você pode cruzar. Portas que levam a um lugar que poucos têm coragem de visitar. A sua própria essência. Talvez pela primeira vez na vida, você esteja pronto para viver em silêncio. E não se sentir sozinho. Porque o silêncio não é solidão, é soberania. Marco Aurélio diria: recolha-se dentro de si mesmo. Na alma do homem está a fonte da justiça, da sabedoria e da paz. Você agora conhece esse lugar. Você já esteve lá durante essa série, talvez por poucos minutos, talvez apenas em lampejos, mas ele existe. E agora, você sabe o caminho de volta. Imagine que sua mente é um templo, e você é o único guardião. Não entra quem quiser, não fica o que perturba, não ecoa o que não eleva. Esse é o novo pacto. Você não vai mais negociar sua paz. Não vai mais permitir que o ruído do mundo decida o valor da sua presença. Nem vai permitir que a correria roube sua lucidez. Você é estoico, não por ter respostas frias, mas por ter presença firme. Você sente tudo, mas não se curva a nada. E se ainda resta alguma dúvida, olhe para dentro agora. Escute o que você sente. É silêncio? Ou é barulho tentando sobreviver ao seu despertar? De qualquer forma, você está no controle. Esse é o maior presente do estoicismo. A consciência de que a liberdade está dentro.
E o silêncio é o caminho. Se você chegou até aqui, merece saber a verdade que poucos terão coragem de aceitar. Não é o mundo que está barulhento demais. É você que estava tentando viver sem clareza. E agora, a clareza voltou. Você não precisa gritar. Só precisa manter-se em silêncio até que o mundo ouça sua presença. Porque um homem silencioso, calmo e centrado grita mais alto do que 1000 vozes desesperadas. Esse é o fim de uma série. Mas o começo de uma nova era. A era do autodomínio. A era da mente invulnerável. A era do ser inteiro, mesmo em pedaços. Comente. Eu calei o mundo, agora ele me escuta. Essa frase vai marcar quem te lê. Mas mais do que isso vai marcar você. E se essa série te mudou, não deixe isso morrer com o vídeo. Salve. Compartilhe. Mas acima de tudo, pratique. E se quiser continuar com a gente, você já sabe o caminho. Uma nova série tão profunda quanto essa começa amanhã. Uma nova jornada filosófica, sensorial e implacável. E quem ficou até aqui merece estar lá também. Parabéns. Você sentiu o silêncio. Agora, você é o silêncio. Nos vemos no próximo episódio.